Alô, 800, bom dia. Tamo junto mais uma vez. Vamos continuar nosso grande desafio. Continuarmos juntos durante um tempo, mais um tempo. Espero que passe logo. Eu sempre falo isso, e é verdade. Você também espera que a situação possa passar logo. Eu espero que você, a sua família, todos aí estejam bem, graças a Deus, dentro desse desafio, desse isolamento social. Todos aí possam estar bem, muito bom. Falando nisso, vamos continuar aí falando sobre comunicação, globalização. E hoje nós vamos acrescentar um desafio. Comunicação, globalização, um desafio. Nós já falamos sobre o que é, já demos a definição de globalização, já falamos o que é comunicação, já demos a definição, mas só para a gente poder se situar aí um pouco mais, para a gente não perder o fio da meada, nós temos como globalização todo esse conjunto hoje de tecnologia que faz com que as pessoas, governos, enfim, estejam mais próximos. A globalização também foi feita num sentido de aproximar os mundos para que as decisões pudessem ser tomadas mais rápidas, com emergência, aquelas necessárias para que pudesse as decisões também vir de forma mais rápida, sempre em benefício, né, daqueles que precisam. Vimos também os desafios da globalização, que apesar do mundo hoje antenado, onde todo mundo está interligado um com o outro, onde as notícias acontecem de forma muito rápida, ainda assim nós vivemos o desafio de estarmos afastados um do outro, porque a tela acaba nos consumindo e a gente acaba por não dar muita importância ao contato com outras pessoas, porque eu estava dizendo, falei para vocês, que o computador, o celular, o smartphone, enfim, que é uma grande coisa, hoje ninguém vive sem isso, sem a tecnologia, mas acabou afastando os seres humanos dos seus relacionamentos, porque hoje é tudo na tela, até dentro de casa a gente acaba se comunicando pela telinha, estamos no restaurante, estamos na lancheteria, e a gente conversando do lado do outro, a gente se comunica pela tela. Então, são os desafios do mundo globalizado, onde as notícias se multiplicam, a gente não se dá conta de tantas informações que chegam, e que isso, né, tem um lado bom, a tecnologia é sempre muito boa, mas nós é que às vezes não sabemos usar essa tecnologia em prol de coisas boas, em favor de coisas boas. Continuamos a ver um mundo onde uns são mais iguais, né, do que o outro, ou seja, passa-se a ideia de que uns são melhores do que o outro, como se fosse uma verdade que não é. Ou seja, o mundo globalizado acabou também afastando pessoas. Isso é uma realidade triste e dura, mas é uma realidade. Falamos também da comunicação, como nós nos comunicamos, os tipos de comunicação que tem, além da escrita, o jeito que a gente se comporta, as atitudes que tomamos também é uma forma de comunicação. Precisamos ter cuidado, né, com isso, porque as pessoas percebem todo movimento, digamos assim, que nós fazemos, seja ele labial, corporal, gesticulação, as pessoas percebem as nossas atitudes e nós demonstramos atitudes, seja ela de aprovação, de reprovação, de raiva, nós demonstramos através de um olhar, de gestos, enfim, de expressões corporais. E falamos também que comunicação não é aquilo às vezes que a gente escreve ou fala, mas é aquilo que o outro entende. Isso é muito importante vocês terem na mente, que a comunicação é isso. E como, né, viver num mundo globalizado, onde todos se comunicam ao mesmo tempo, de uma forma instantânea,
e aonde a comunicação às vezes chega meio truncada, eu acredito que eu falei sobre isso, acaba tendo uma dificuldade em se entender, aonde hoje nós escrevemos de uma maneira, falamos de uma maneira, escrevemos de outra, e nem sempre nós nos fazemos entender quando escrevemos, nem sempre nos fazemos entender quando falamos, enfim, são os desafios, né, que nós temos. E hoje nós vamos falar exatamente desses desafios. O desafio da comunicação dentro de um mundo globalizado. O que são desafios? O que é desafios? Desafios é o que te chama a atenção para levar você a cumprir, de repente, uma meta. Por exemplo, você todo ano tem um grande desafio. Você é desafiado a passar de série. De ano você passa, graças a Deus por isso. Mas é um desafio passar de série. Você é estimulado através das várias matérias que você tem, português, matemática, física, química, ensino religioso, enfim, educação física, e vai por aí fora, não sei mais quantas, né, matérias o oitavo ano tem, mas a grande verdade é que é um desafio. Cada matéria traz, né, no seu todo os desafios dela, aonde você tem que aprender, se adaptar à matéria para aprender e não decorar conceito, mas aprender a matéria. São desafios. E esse desafio você tem todo ano durante a sua vida, praticamente toda, porque você nunca vai parar de estudar, essa é a grande realidade. Se a gente quer crescer e a gente quer construir um futuro e a gente também quer, a leitura, o estudo é primordial, que a gente não pare com ele, que a gente continue estudando sempre, aperfeiçoando, e dependendo então da profissão que você tenha, e aí você vai mesmo ter que, como a gente diz, cair dentro mesmo daquela área ali, mais especificamente quando você terminar a faculdade, se profissionalizar na área, você vai ter que ler muito, estudar muito, fazer cursos, fazer muitos cursos, e não tem outro jeito. São desafios. Mas o desafio, ou os desafios, eles são interessantes, porque a ideia de desafiar você não é provar que você não consegue, é o contrário. O desafio é para mostrar que você consegue. Porque assim, eu te desafio. Claro que eu não estou falando daquelas coisas que as pessoas nos desafiam, colocando a nossa integridade, seja ela física, moral, enfim, em risco. Não é esse tipo de desafio. O desafio que eu estou falando é estimulá-lo para que você perceba que você é capaz de realizar coisas muito boas. Porque quando nós somos desafiados a provar para alguém que nós somos capazes de colocar a nossa vida em jogo por algo que não vale a pena, isso é uma bobagem. Não vale nem a pena tentar. É o tipo de desafio que não é um desafio. É uma grosseria, é uma coisa patética, é uma coisa que precisa ser descartada. E se isso acontecer com você, não caia nessa cilada. Porque essa ideia de eu desafio você, eu quero provar se você é homem ou se você é mulher para você fazer determinado tipo de coisa, ou seja, colocar a sua vida, a sua saúde, a sua integridade em risco, você deleta isso. Não é esse tipo de desafio que a gente está aqui falando sobre ele. Uma das ideias de desafios que a gente tem, que é muito bacana, por exemplo, nos esportes. A gente vê os esportistas, pessoas, né, de ginástica, e seja lá de qualquer outro esporte, a superar às vezes limites. Isso é legal. Provar para ela mesma, não para os outros, também para os outros, que você, quando se apresenta em algum ginásio, os artistas, por exemplo, que aparecem na televisão, eles estão superando os limites. Então, no esporte, a gente tem, que são as competições, os jogos, as disputas, enfim, as pessoas são levadas, que a gente fala, são instigadas a realizar alguma coisa que
que normalmente vai além daquilo que elas pensam que são capazes. Às vezes elas acham até que elas não têm habilidade para isso, mas com persistência, com treinamento, com dedicação, ou seja, se preparando para isso, elas superam o desafio. Isso é um negócio muito bacana, isso é muito legal. Como eu disse, a gente vê isso nos esportes, em várias modalidades de esporte, de pessoas que contam a sua história, que nunca imaginou, né, que fosse chegar onde chegou, mas em determinado momento elas foram desafiadas por alguém, por alguma situação, por ver, ou enfim, alguma coisa chamou a atenção delas e elas viram que elas eram capazes de superar os seus limites e aí realizar grandes feitos. Isso é muito legal, isso é muito show. Desafio tem a ver com superar os limites. Se superar. E eu já disse que isso é muito bacana porque às vezes você é capaz de realizar grandes feitos e às vezes por uma situação ou outra que acaba acontecendo, você pode achar que você não é capaz disso. Você pode achar que você não é capaz de superar os obstáculos. E isso pode criar, assim, barreiras para você, a começar pela sua mente.